E aí, Tigrada, tudo certinho com vocês? E no vídeo de hoje teremos Bolsonaro no melhor estilo da que eu te dou outra, rebatendo as declarações de Moro Iscariotes para nossa alegria. É como diz o velho ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é mesmo? E eu tenho também uma notícia muito boa, afinal de contas, nem tudo é desgraça nesses tempos de pandemônio Xing Ling. Temos também o biólogo e garoto propaganda do Partido Comunista Chinês, Átila Yamarino, se desmentindo-se a si mesmo nas redes sociais, e vamos falar sobre o surgimento de um cientista político muito respeitável, o Felipe Neto. E antes que você comece com o mimimi de Ai, não fale do Felipe Neto. Para de dar audiência pra ele. eu só gostaria de lembrá-los que Felipe Neto tem mais de 30 milhões de seguidores aqui na plataforma do YouTube. Então, meu amiguinho, senta, pega a pipoca e o dolinho que a titia Paula vai contar uma historinha pra vocês. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar para a gente alcançar mais pessoas. Também verifica se ainda está inscrito aqui no canal. Pois bem, feita a mendicância do vídeo de hoje, vamos à pauta. Começando com essa notícia que não tem lá grandes importâncias, mas a gente fica feliz. Temos aí Pablo Vittar, que se recusou em fazer show no drive-in e disse que enquanto durar o pandemônio Xing Ling não tiver aquela picadinha no braço aprovada, ele não vai fazer show nenhum, e a gente fica muito feliz porque pelo menos não vai ter esse lixo durante o pandemônio. E aqui nós temos o garoto propaganda do Partido Comunista Chinês se autodesmentindo-se a si mesmo na rede social. Olha o que ele postou. Sem intervenção farmacológica, sem tratamento com remédio, a mortalidade do Xing Ling vírus é por volta de 0,5 a 2%. O que quer dizer que, mesmo se as pessoas fossem tratadas com jujubas, 98% se curariam, ou seja, não vai faltar história de alguém que foi curado tomando alguma coisa. Só para relembrar, esse cara aqui foi aquele que disse que teria mais de 1 milhão de pessoas perdendo a vida. E como assim? Se 98% das pessoas vão se curar sem remédio nenhum, para que todo esse pavor que ele meteu na população? Mas, obviamente, esse daqui, como é o garoto propaganda do Partido Comunista Chinês, não vai ser investigado em nenhum inquérito de fake news, nem vai ser chamado na CPMI, porque ele, agrada o sistema. E aqui, por falar em agradar o sistema, nós temos Felipe Neto. E tem muita gente que, quando eu coloco esse assunto no vídeo, deixa aqui nos comentários que não é para eu falar, que não é para eu dar audiência para ele. Então presta bem atenção nessa partezinha aqui do vídeo. Ele vai estar debatendo com nada mais, nada menos do que um ministro da Suprema Corte. Tudo bem que hoje em dia a Suprema Corte anda meio desmoralizada, mas, não podemos negar a importância que tem um ministro do STF conversando com alguém, e esse alguém sendo o Felício Neto. Ele também já conversou com a OAB, deu entrevista para o New York Times, então eu acho que tá mais do que na hora de os conservadores pararem com esta palhaçada, de ficar em silêncio, não fala disso, não fala daquilo, e realmente observarem esse perigo que nós estamos vivendo aí com esse youtuber muito famoso. Inclusive, o Olavo de Carvalho postou nas suas redes sociais algumas coisinhas, eu separei 3 postagens aqui. Olha só, ele disse: finalmente o Barroso encontrou um interlocutor que está no nível dele, o Felipe Neto. Aguardem para o debate do século. É rir para não chorar. E depois ele postou isso daqui, ó. Esmolar popularidade a um enganador de crianças é o ato mais degradante a que alguém com pretensões de jurista sério já se submeteu. Mas será que o Barroso é mesmo sensível a degradações ou, ao contrário, se entrega a elas sem nem piscar os olhos quando as acha vantajosas? E por fim, ele disse o seguinte: tendo perdido o seu eleitorado, a esquerda aposta todo o seu futuro na esperança de que a plateia infantil do Felipe Neto jamais chegue à idade madura. Mas a gente precisa lembrar que muitos desses que dão audiência para o Felipe Neto e que hoje estão aí na adolescência
nas próximas eleições já terão 16 anos, um título de eleitor e poderão ir na urna eletrônica e apertar 13 e confirmar. Então, é um alerta muito sério para papais e mamães cuidarem dos seus filhos. E olha só, comprovando isso que eu falei, o que a jornalista da extrema imprensa, a Cristiana Lobo, postou. Políticos tradicionais estão compreendendo a força de Felipe Neto nas redes sociais e seu discurso crítico a Bolsonaro. De uma hora para outra, minha filha adolescente adotou um discurso político forte. Fui saber o que era e constatei que era Felipe Neto, me disse um prefeito. Então, abram os olhos. E lembrando que a melhor livraria do mundo está em promoção e eu tenho vários livros para ajudar você, papai, mamãe, a dar um bom encaminhamento aí para o seu filho. Vocês entrem nos links que estão aqui embaixo do vídeo e aproveitem, são vários livros com descontos especiais. E eu também quero indicar a leitura desse artigo aqui que eu achei muito bom para vocês. O silêncio dos conservadores gerou um Felipe Neto. Mais uma vez, prestem atenção, porque para que o mal vença, basta que os bons se calem, não é mesmo? E aqui nós temos a extrema imprensa. Eu tive que postar isso aqui porque olha a matéria que a Folha do Seu Paulo fez. Bolsonarismo perde, Bolsonaro ganha. Militância é podada. Auxílios e despiora econômica. Olha a novilíngua. Para não dizer que Bolsonaro está melhorando a economia no Brasil, eles usam esse termo despiora. Que vergonha. Cada vez pior o jornalismo, entre milhares de aspas aí, que a gente vê em jornais que eram de grande circulação e que eram veículos respeitáveis da imprensa brasileira. Triste fim, hein? Foi a do Seu Paulo. Despiora foi horrível. E o título do vídeo de hoje, nós temos Moro Iscariotes tomando uma invertida do Bolsonaro, mas eu preciso fazer aqui um breve histórico, né? Porque desde que aconteceu aquele episódio lá do Moro Iscariotes, tendo chiliquinho, chamando toda a imprensa para dizer que não estava mais no governo, pipipi, popopó, ele já mudou o motivo dessa saída várias vezes. Vamos acompanhar o histórico aqui, ó. Em 22 de junho, ele disse o seguinte, ó: Moro diz que interferência arbitrária na PF foi a gota d'água. Então, o problema foi a interferência na PF, que até agora não teve nenhuma prova. Aliás, parece que isso pode se reverter em uma coisa muito ruim para Moro Iscariotes. A gente vai adorar, a gente tá aqui acompanhando. Depois, no dia 6 de julho, saiu outra manchete. Saída de Moro é parte integral da transição com o Centrão. Então, primeiro foi a PF, depois foi o Centrão. Aí, no dia 13 de julho, se eu fico, jogo fora a minha consciência. O problema era a consciência. Mudou? Claro que mudou de novo, ó. Lá na Gazeta do Povo, esses dias eu até comentei em live, decisões de Bolsonaro sobre o pandemônio pesaram para a minha saída. E agora, por fim, a última do momento foi a seguinte: usaram minha presença no governo como desculpa, então eu saí, dizendo que Bolsonaro não estava combatendo a corrupção e quem fala o que quer, ouve o que não quer. Com a palavra, o nosso presidente Birulindo. Estamos no 18º mês sem corrupção em nosso governo. O grande feito foi na escolha de ministros e presidentes de estatais pelo critério técnico. O combate à corrupção começa dessa forma na origem. Tá ouvindo, Moro Iscariotes? Triste lembrança de passado recente onde essa praga era agravada por um projeto de poder onde tudo se fazia para sangrar ao máximo o Estado. De maio para cá, ou seja, depois que o Moro Iscariotes saiu do governo, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, com muito profissionalismo, mais que dobrou a apreensão de drogas. Isso advém da orientação do ministro da Justiça, que não é mais o Moro Iscariotes, que deu meios e autonomia para que a mesma agisse com todo o seu potencial. Formaremos ainda nesse ano mais 600 policiais rodoviários federais e mais 600 policiais federais.
Tais medidas só foram possíveis após o ministro da Economia ouvir dos diretores gerais dessas instituições e do Ministério da Justiça, senhores cariotes, o quanto a sociedade teria a ganhar com esse aporte de profissionais. O Brasil, apesar da pandemia e do lamentável número de pessoas que perderam a vida, está no caminho certo, cada vez mais mostrando que trabalho e transparência são essenciais para o futuro de todos nós. Um forte abraço! Pois é, parece que a galera da Isentoleste ainda não aprendeu que quanto mais eles batem no nosso presidente Birulindo, mais ele cresce. E é justamente por isso que em 2022 vai dar Bolsonaro na cabeça de novo pra tristeza dos Corona Lovers. E o vídeo de hoje era só isso mesmo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima.